Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Essa é a nossa quarta aula de Escola Bíblica Dominical, quando estamos estudando a carta aos Efésios. No dia de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Vamos orar antes de darmos início ao nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela beleza dessa carta, pela grandeza, ó Deus, do estudo que nós podemos fazer. Como é bom, Senhor, aprendermos a respeito daquilo que o Senhor pode operar nas nossas vidas, dos seus feitos, ó Deus. Como é bom sabermos a importância do nosso chamamento, Senhor, e termos ainda que uma breve, um lapso daquilo que nós estaremos vivendo no nosso porvir e dos milagres, ó Deus, do poder que o Senhor pode operar hoje em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela morte do Teu Filho na cruz do Calvário, que nos outorgou, ó Pai, o perdão para os nossos pecados, e dessa forma, Senhor, nós fomos também ressuscitados em Cristo e estamos assentados, ó Deus, com Ele. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de nós darmos início ao estudo aqui no capítulo 2, eu gostaria de voltar ao capítulo 1 e ler do versículo 15 em diante, para que os irmãos possam entender que esse trecho do capítulo 2 faz parte ainda da oração de Paulo, não é? Que ele inicia ali no versículo 15 do capítulo 1. Por isso fizemos aquele exercício, não é, de lermos a carta aos Efésios sem os parágrafos, sem os capítulos, não é, sem os versículos, sem a separação, para que pudéssemos entender que aquilo ali é uma carta, ela faz parte de todo um contexto. Então, na Bíblia aqui, para facilitar o nosso entendimento, foi separado, mas eu vou fazer a leitura, não é, de forma sequencial, para que os irmãos possam entender que faz parte da oração de Paulo. Então, lá no versículo 15 do capítulo 1, ele começa falando, não é? Paulo ora pelos crentes, e ele diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se de sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lindo, não é? Como é linda essa carta de Paulo aos Efésios, né? Cheia de detalhes, cheia de riqueza. Os irmãos veem que ele vem ali numa oração, né? Falando da grandeza de Deus, falando ali do... nós vemos a manifestação da Trindade, né? Deus, Pai, que nos chamou, né? O chamamento, aí Cristo Jesus, né? Que morreu por nós, aí o Espírito Santo que habita em nós, e ele vem falando ali, não é, que Deus colocou Jesus ali, né, para ser o cabeça da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? A plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. E aí ele continua, não é? Olha que coisa linda, porque ele vai dizer: ele vos deu vida estando vós mortos. Irmãos, não é? Paulo está falando aqui, ó. Ele vem numa sequência gostosa, a gente vendo ali toda aquela coisa boa que Deus fez e opera. Lembre-se que os versículos de 1 a 14 fala que nós somos ricos, fala das bênçãos. E agora de 15 a 23 ele está falando ali o quão rico nós somos. E ele está pedindo a Deus que abra as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos entender, não é, a bênção que ele já nos concedeu. Ele não pede outra bênção, ele pede que nós tenhamos entendimento para as bênçãos que já recebemos. Ou seja, você tem bênção para usufruir, irmãos? Bênçãos espirituais que você não usufrui porque você não tem o conhecimento necessário, porque você não se dedica a estudar a palavra de Deus. E quando a gente estuda, a gente vê, os nossos olhos se abrem, é uma coisa assim, não é? É tremendo, não é? É divino, é espiritual, é tudo. E Paulo aqui, ele continua, não é? Dando início aqui ao capítulo 2, ele vai dizer, olha, estava vindo tudo muito bem, mas ele vai entrar, olha, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui Paulo começa a falar de umas coisas que não são muito boas, porque ele vai dizer, vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não é? O primeiro ponto que eu queria falar é que ele nos amou estando mesmo nós estando mortos. Ele não esperou que nós tivéssemos vida, ele não esperou que nós ressuscitássemos, ele nos amou estando nós mortos. Irmãos, isso é muito importante para o nosso entendimento. Se você não consegue alcançar o que é isso para agora e pede, Senhor, não é, abra minha mente para que eu possa entender o que significa o Senhor me amar, estando eu ainda morto. O que significa, ó Deus, o Senhor me amar, estando eu segundo o príncipe das potestades do ar, seguindo o espírito da desobediência, não é? Andando, ó Deus, segundo o curso deste mundo, e o Senhor me amou. O Senhor me amou. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Isso se chama graça. E ele vai repetir aqui, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso é tremendo, irmãos. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E nada do que você venha fazer para Deus te amar menos. Ele nos ama. E é por isso que ele nos deu vida. Por mais pecador que você seja, por mais que você tenha feito coisas erradas, o amor de Deus para com você, ele não mede aquilo que você fez. Ele é o mesmo. Não existe melhor ou pior, não é? Quando Paulo está falando aqui que ele nos amou estando nós mortos, é importante que nós venhamos a entender que ele está se referindo à morte espiritual. Porque muitas das vezes nós vivemos o curso dessa vida e muitas das vezes quando estamos fazendo o evangelismo, nós falamos para as pessoas, olha, Cristo te deu vida, e a pessoa pensa, mas que vida que ele me deu? Eu tenho vida, né? Eu estou vivo.
não é? A pessoa pode ser um atleta, ele pode se dar muito bem, né? Pode ter uma vida, um vigor, uma saúde exemplar, não é? Pode ter uma mente extraordinária, não é? Ser uma pessoa super inteligente, não é? Inventor aí da vacina, não é, contra o coronavírus, mas se ele não tiver Cristo como seu Salvador, ele está morto espiritualmente. E é importante nós entendermos, nós somos seres tricotômicos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Não é? Você pode ter vida, não é, no corpo, aqui está respirando, os seus batimentos, tudo funcionando, né? Está com todos os seus índices todos certinhos. Você pode ter a mente ativa, trabalhando, mas se você não tem Cristo, você está morto espiritualmente. E a Bíblia diz que quando estamos mortos espiritualmente, ele vai dizer aqui, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo é muito claro quando ele está falando isso. Quando nós vemos uma pessoa que faleceu, nós vemos ali o corpo daquela pessoa. Mas aquele corpo, ele não é mais capaz de reagir, não é? De ter estímulos de reação. Se você chega lá e você cutuca o corpo de uma pessoa que faleceu, ele não vai mais ter nenhum estímulo, nenhuma reação. E quando Paulo diz que estávamos mortos espiritualmente, ou seja, nós não tínhamos mais nenhum tipo de reação às coisas espirituais em nossa vida. Isso, não é o que ele está falando. Então, eu achei importante a gente fazer esse link, não é, ligando os versículos de 15 a 23 a esse início aqui do capítulo 2, para que nós pudéssemos fechar. Eu fiz umas anotações aqui que eu vou estar lendo, né, que de 15 a 23, não é, do capítulo anterior, Paulo ora pedindo que os olhos, não é, dos seus leitores fossem iluminados pelo Espírito Santo, a fim de conhecerem as consequências do chamado. Lembra, o chamado está ligado à riqueza, está ligado ao passado, a riqueza da herança que nos aguarda, o nosso futuro e, acima de tudo, a suprema grandeza do poder de Deus que já está disponível para eles, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo ressuscitou dentre os mortos e está à direita do Pai. Ele também prova o seu amor, pois nos deu vida estando nós mortos. E aí nós já entramos no capítulo 2. Não é? Eu digo aqui que ele fez parte, não é, faz parte lá do capítulo 1. E eu começo aqui falando que existem 3 verdades, não é, sobre a raça humana, que estão compostas aqui nesse capítulo 2. A primeira verdade é essa que eu tenho batido já aqui nesses minutos de aula que já tivemos, é que estávamos mortos, não é? Paulo está falando aqui, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, não é? A condição real de toda pessoa longe de Deus é a morte, não é? Entender que somos seres, não é, compostos de corpo, alma e espírito. Não é que não adianta nós termos uma mente sã, um corpo sã, se o nosso espírito ele ainda não está salvo, não é? Se nós ainda não entregamos a nossa vida a Deus. A segunda verdade é que nós estávamos escravizados. Então, a primeira verdade é que estávamos mortos. A segunda verdade é que estávamos escravizados. Né? E ele diz aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, não é? Andar em delitos e pecados, não é? É aquela coisa de você querer se livrar daquela situação pecaminosa e você não conseguir. E é muito interessante, não é? Quando nós vemos que a pessoa que ela entra numa situação de pecado, não é? Aquilo ali vai virando uma bola de neve. Né? Ela vai crescendo, 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 não é? E cada vez que a pessoa tenta sair por si só, ela acaba se enrolando mais, se
entrando mais ainda, né, naquela teia, né, do pecado, naquela teia que Satanás arma em nossas vidas para que nós não venhamos a conseguir nos libertar. Nenhuma liberdade verdadeira, mas sim uma escravidão às forças que nos controlavam por completo. Não é? E quais são as forças que nos controlavam? Paulo vai dizer que é a carne, o mundo e o diabo. Vamos ler? Vamos ler de novo lá do capítulo 2, né, do início. Seria tão bom se conseguíssemos decorar, não é, esse livro inteiro. Não é? Mas ele diz, ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, não é? Aí a primeira verdade, estávamos mortos. A segunda verdade, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Então está aí a força, não é? do príncipe das potestades do ar, Satanás, da carne, não é? Está aqui. Né? Vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Não é? E o mundo, não é? O mundo está lá no capítulo 2 também, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então é uma força. Segundo o príncipe das potestades do ar, a segunda força. E no versículo 3 ele vai falar, segundo as inclinações da carne, a terceira força. Então, irmãos, olha, esse texto ele nos mostra três verdades, que estávamos mortos. 3 verdades sobre a raça humana. Estávamos mortos, primeira verdade. Segunda verdade, estávamos escravizados. Estávamos escravizados sobre que forças, né? Quais eram as forças que nos escravizavam? Né? A carne, o mundo e o diabo. Está aqui no versículo 2 e no versículo 3 o irmão pega. E o versículo 3 ele diz, estávamos condenados, não é? Porque ele vai dizer aqui, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outra coisa que é importante aqui a gente analisar é que Paulo, ele está falando aqui, né, se dirigindo aos cristãos ali da igreja de Efésios, né? Mas Paulo começa a puxar, né? Porque aqui ele vai dizer, olha, os quais também nós andamos outrora, quer dizer, ele começa a se colocar também, ele não está, não é só vocês que andaram, não é, debaixo dessas forças, não é, do pecado, da carne, do mundo e do diabo, não é só você que estava morto, não é só você que estava escravizado, mas ele se coloca, não é, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, não somos só nós aqui não. Primeiro ele está falando aos Efésios, mas ele se coloca ali dentro do contexto dos Efésios, e agora ele está dizendo como também os demais, e aí nós estamos incluídos também dentro dessa categoria. Agora, quando a gente chega aqui no versículo 4, não é? Depois de Paulo ter colocado todas essas questões para a gente, Paulo vai usar aqui, não é, o advérbio de adversidade, mas Deus, não é, sendo rico em misericórdia, não é, quer dizer, mas porém, todavia, contudo, não é, Deus sendo rico em misericórdia, não é, ele, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo. Lembra que lá no capítulo 1, na oração, não é, nós falamos sobre o poder de Deus, não é, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e aqui Paulo está nos trazendo essa, não é, novidade, porque nós também fomos ressuscitados, nós também, estando mortos, não é, recebemos vida de Deus, ele nos deu vida. Por quê? Pela graça, né? Agora nós estudamos então os 3 estados, não é, do homem, que o homem ele estava morto, né, as 3 verdades,
sobre a raça humana, que estávamos mortos. A segunda verdade, estávamos escravizados. E a terceira verdade, estávamos condenados. Aí no versículo 4 ele começa, mas Deus, não é? Então ele entra aqui, o que Deus fez por nós? Não é? Nesses três estados que nós tínhamos, agora Paulo entra com uma novidade. O que Deus fez? Ele nos salvou. Não é? O versículo 5 e o versículo 8 fazem essa linda declaração, porque Paulo vai dizer, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E no versículo 8 ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por que Deus fez? Porque Ele nos amou. Simplesmente pela graça. Simplesmente porque Ele quis. Isso é muito importante que você entenda que não é por você. Ele não te amou, Ele não te salvou, Ele não te ressuscitou porque você era bonzinho, porque você seguia todos os princípios, porque você é a mulher ou o homem de oração, porque você bota o joelho no pó, porque você faz boas obras, porque você sabe. Não, Ele te amou porque você era pecador. Ele amou a raça humana e por ela Ele entregou o Filho. E da mesma forma que ressuscitou o Filho, Ele também te ressuscitou. E agora Ele te dá vida, mediante o quê? A sua fé em Cristo Jesus. Esse é o segredo, não tem mais nada. Não é? Como diz o Philip Yancey, não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Então, Ele não pede sacrifício humano. O sacrifício que tinha que ter sido feito já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora Ele só quer que nós o amamos, que nós o obedeçamos e que nós tenhamos uma nova vida. Não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora a segunda pergunta que nós podemos fazer é, por que Deus fez? Então Ele fez... Não é? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora ele pergunta, por que Deus fez tudo isso? Então tá ali, no versículo 4a, ele vai dizer, olha, Ele fez isso porque Ele é misericordioso, mas Deus sendo rico em misericórdia. O 4b, ele vai dizer... por causa do grande amor com que nos amou. Então Ele fez porque Ele é misericordioso, porque Ele nos amou. Os versículos 5 e 8 nós já falamos, que é a graça, não é? Porque pela graça sois salvos, e pela graça sois salvos mediante a fé, não é? Não vem de vós, não é? Sempre que você estivesse achando muita coisa, você lembra disso aqui. Né? Porque isso aqui, ó, quem escreveu foi Paulo, né? O Paulo que estava se achando. A gente pode pensar assim, não é? Ele é um grande homem, não é? E apesar dele ter sido tudo o que ele foi, Paulo está dizendo, olha, não vem de vós, né? Não vem de nós, não é para aquilo que nós fazemos, é um dom de Deus, é pela graça, irmãos, é graça, né? E pela sua bondade, está lá no versículo 7, não é? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Então, esse foi o pedaço, né, da carta que nós estivemos estudando no dia de hoje. Eu peço aos irmãos que releiam, né? Lê lá desde o capítulo 1 novamente, se você tiver com tempo, lê adiante, mas repasse esse versículo aqui, não é? Tentando separar ali os três estados do homem, não é? As três forças, não é, que nos mantinham ali ligadas ao pecado, não é? Sublinha aí os versículos que falam do porquê que Deus fez isso para conosco, não é? Nos deu a salvação, o que Deus fez, não é? Que é nos dar a salvação, e o porquê que Ele fez, não é? Que Deus possa estar nos abençoando, e que a minha oração é a oração de Paulo, não é? Que Ele possa abrir as nossas mentes, não é? Que Ele nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle, para que nós possamos entender o amor de Deus, porque muitas das vezes nós ficamos nos dois extremos, irmãos, ou nos achamos muito pecadores e queremos nos martirizar e viver uma vida, um julgo, não é? Que Deus não nos impõe, para podermos justificar a nossa salvação, ou nós achamos que somos muita coisa, né? E é por isso, né, que Deus nos deu a salvação, como se Ele tivesse quase que obrigação de nos fazer. Não tem nada que você faça
que vai fazer Deus te amar mais. E nada do que você fez vai fazer Deus te amar menos. Não é que o Senhor possa estar nos abençoando. Em tempo, irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal. Curte o vídeo de hoje. Se você não gostou, você dá um dislike, não tem problema. Mas o importante é que você participe se manifestando, porque quanto mais você se manifestar, não é, mais o nosso canal cresce. Precisamos estar compartilhando esses vídeos também com pessoas que não recebem, né, visitantes, amigos, não é? Manda lá para o pessoal,